Olá, vamos aí então a gente continuar o nosso conteúdo a respeito de auditoria contábil. Nas nossas conversas anteriores, né, a gente vem tratando sobre procedimentos de auditoria e nós vamos iniciar um conteúdo ainda dentro desse ambiente para entender como funcionam, né, os testes de auditoria. Nós vamos tratar de um tema muito importante. Muitos outros não sejam, mas aqui vai requerer uma atenção especial de vocês, porque ele é a base para outros procedimentos, como a gente vai ver, por exemplo, a amostragem, né? Então, materialidade no trabalho da auditoria. É essencial que todos aqueles conceitos que a gente já viu, que já foram apresentados para vocês em outras videoaulas e presencialmente, que vocês já tenham domínio sobre ele. Porque, né, a matéria ela vai avançando e a gente tem que entender um pouco do que vem a ser a materialidade. Então, ela vai complementando outros conhecimentos que a gente já tem a respeito da matéria. Então, a gente já viu em aula anterior sobre o nível, né, a questão dos riscos a nível das demonstrações contábeis, de maneira mais geral, em níveis específicos, né, a nível das informações, afirmações, perdão, onde nós teríamos ali os procedimentos substantivos, teste de controle, teste de detalhes, né, e os procedimentos substantivos em si. Porque, assim, nós já verificamos, a gente já aprendeu que o objetivo do auditor independente é o quê? Ele vai opinar sobre as demonstrações contábeis, sobre que aspectos, se elas estão ou não livres de distorção relevante, né? Então, qual parâmetro que ele usa para fazer isso? Como que ele vai chegar a uma conclusão efetiva de que ela está ou não está com distorção relevante, né? Demonstrações contábeis, nós temos ali aspectos qualitativos e quantitativos. Sobretudo, as contas, elas são representadas por valores numéricos. Então, se eu estou falando de materialidade, como que eu chego a esse valor numérico para dizer que as demonstrações contábeis têm ou não uma distorção relevante? Como que ele desenvolve esse trabalho e como que ele estabelece? Ou simplesmente ele chega e fala, ele atribui o valor que ele queira. Evidentemente não é isso, né? Ele não pode. Ele tem que adotar um critério específico para dizer se a demonstração contábil tem ou não risco relevante, né? Então, a materialidade, né, eu tenho que utilizá-la na, na minha resposta aos riscos, né? Então, eu também vou planejar a minha auditoria utilizando os conceitos que o auditor vai chegar com base na materialidade. Até porque, ó, verifique ali qual é a última em amarelo aí, né? O relatório do auditor, a avaliação do efeito das distorções não corrigidas. Ele vai formar opinião sobre isso. Então, se tem distorção, ou seja, é alguma coisa que está errado, como não diz, está distorcido nas demonstrações contábeis, mas como que ele opina? Como que ele vai se posicionar se essa distorção é relevante ou não? Um dos caminhos é exatamente o estabelecimento da materialidade. Então, seguindo aqui, né, quando uma distorção, né, ela é considerada relevante, ela, para que ela seja classificada dessa forma, ela tem que modificar a opinião da pessoa que está analisando, que está apreciando, que está lendo as demonstrações contábeis, né? Então, quando eu tenho um valor, um limite abaixo desse número, é um valor que eu, auditor, no caso, considero que
os usuários das demonstrações contábeis, ainda que tenha aquele erro dentro desse limite, isso não seria relevante, né? Então, quando vocês analisarem tanto o material de literatura, que é o guia, né, que a gente está utilizando aí, ele é volume 1 e volume 2. Então, se nós analisarmos, ele trata do conceito da distorção a nível da demonstração contábil, né, e a materialidade para as classes específicas ou a materialidade específica para o trabalho da auditoria. O que é isso? A distorção geral das demonstrações contábeis é aquele número que se espere que aquele usuário, aquela pessoa que estiver analisando as demonstrações contábeis, se essa informação estiver faltando ou se ela estiver a mais, lembrando que distorção, ou eu tenho ela para cima, superavaliação, ou tenho ela para baixo, subavaliação. Então, os erros, ou mesmo a fraude, né? Então, a distorção causada por erro ou fraude, ela, inevitavelmente, terá um efeito sobre as minhas demonstrações contábeis para superavaliar ou subavaliar. Então, essa distorção relevante, ela, melhor dizendo, a materialidade, a nível das demonstrações contábeis, ela é a materialidade que é um número, é um valor numérico que, se estivesse faltando ou estivesse sobrando, causado por uma distorção, ou seja, um erro ou fraude, iria comprometer a análise do usuário da demonstração contábil. Ele iria, a opinião dele em relação àquela demonstração contábil, aos números que estão para ele, ficaria prejudicado. A opinião dele seria influenciada por isso. Abaixo desse valor, e para fins de trabalho técnico do auditor, ele estabelece um valor de materialidade para para os testes de auditoria, uma materialidade específica, ou a materialidade para o trabalho da auditoria. E esse número ele é abaixo da materialidade geral, a materialidade a nível das demonstrações contábeis. Por que isso ocorre? Esse valor, esse intervalo em que eu tenho, em que eu estou entre o valor da materialidade geral e a materialidade específica, digamos, é uma folga que o auditor teria para o trabalho, ou seja, uma folga de erro entre essas duas margens, né? Porque ele geralmente vai trabalhar com a materialidade abaixo, né? Então, o parâmetro dele vai estar abaixo da materialidade geral. Até porque, se rompida essa materialidade vai indicar, então, que se esse limite foi rompido, as demonstrações contábeis estão distorcidas, né, de maneira relevante. Então, nesse exemplo aí, ele trata de uma demonstração contábil, né, que ali ela poderia ser influenciada, né, por uma distorção de 10 mil. Né? Então, qualquer distorção individual ou em conjunto que fossem, que excedessem, né, os 10 mil, resultaria na apresentação de uma distorção relevante. Então, seria aí o estabelecimento geral, o auditor está estabelecendo ali uma distorção a nível das demonstrações contábeis. Seguindo o exemplo aí, que eu tirei do guia, que é o livro que a gente está utilizando. Ele pode decidir que a materialidade para execução da auditoria seria de 6 mil, né? Para desenhar a extensão dos procedimentos de auditoria, conforme a gente vai estudar. E essa proteção, ou seja, 4 mil, que é a diferença de 10 para 6, entre a materialidade para execução e a global, fornece uma margem de segurança para que o auditor consiga trabalhar com uma, digamos, tranquilidade técnica maior. Né? Então, a materialidade global seria, nesse exemplo, né, que estamos aí de 10 mil, a materialidade para o trabalho geral, né, os cálculos, a consecução dos testes seria de 6 mil.
Lembrando que eu tenho ainda uma, uma materialidade, vamos dizer assim, diferente dessas outras. Então, eu tenho a materialidade geral, global, né, a nível das demonstrações contábeis. Eu tenho a materialidade específica, a materialidade para execução da auditoria, que é a que o auditor vai mais utilizar durante o seu trabalho. E eu ainda posso ter uma materialidade específica. Pode ser que no planejamento da auditoria, algumas classes de contas, elas têm uma característica tão diferente das demais, que eu vou estabelecer uma materialidade específica para elas. Isso também é permitido, isso também é previsto em normas. Então, materialidade, né, a gente tem que entender que ela não é um número é, absoluto. Né, o livro traz até essa parte aí que eu achei interessante destacar. Ela é uma área cinzenta, né, onde muito provavelmente não é relevante e o que é relevante. Então, é, essas questões envolvem sempre julgamento profissional, né? Mas volto a dizer, o auditor ele não pode simplesmente chegar para uma determinada empresa que ele estiver auditando e escrever lá a materialidade é 10 milhões. Ok, de onde você tirou esses 10 milhões? Por que ele se aplica a essa empresa, por essa entidade? Então, ele no planejamento dele, ele tem que fundamentar por que ele chegou a esse número de materialidade. E a gente vai ver alguns exemplos adiante. Né? Então, esse quadro, né, também representa uma questão interessante, ou seja, você tem aí o usuário, as demonstrações contábeis. Na parte inferior, né, mostra aí que a decisão dele não seria afetada ou influenciada, por quê? É exatamente a área cinzenta, né, a área onde eu defini a materialidade. Então, essas distorções aí, elas não seriam relevantes. Distorções relevantes, né, a decisão do usuário das demonstrações contábeis já seria influenciada. Então, a partir desse limite, eu já teria uma informação contábil, um conjunto de demonstrações distorcidas de forma relevante, conforme a gente comentou anteriormente, tanto para cima quanto para baixo, superavaliação ou subavaliação. Né? Outro ponto que é muito importante a gente comentar, e por isso que eu comecei os slides dizendo que você já tem, para entender materialidade, você já tem que entender aquilo que a gente discutiu anteriormente, a parte dos riscos, né? Ela também está ligada à materialidade e como ela vai ser utilizada, principalmente quando nós analisarmos a quantidade de itens a serem testados. Né? Lembrando que o risco da auditoria é o risco do auditor expressar uma opinião errada, né, inadequada sobre as demonstrações contábeis. Então, se ele definir um item, um nível errado de materialidade, pode acontecer isso aí, ou seja, ele vai emitir uma opinião errada ou inadequada sobre as demonstrações contábeis. Isso não pode acontecer, ele tem que evitar ao máximo essa possibilidade. Né? E também, quando ele vai definir a materialidade para a execução dos trabalhos de auditoria, ele observa quais são os riscos que ele encontrou ao longo do trabalho, como aquelas contas, quais os riscos delas, ou dos controles internos também, como que eles estão se portando, se de fato eles estão cumprindo a sua obrigação principal, o seu objetivo principal dentro da entidade. Isso vai influenciar a quantidade de testes que ele irá fazer. Né? E para isso também ele pode, dependendo do risco que ele encontrar em classes especiais, determinar uma materialidade diferente para esses itens, né? De acordo com o risco. Né? Então, a materialidade para execução, conforme eu falei, ele, ela ajuda o auditor, ela
determina como que ele vai estabelecer esses valores, né? E esses montantes, né? Ou seja, ali, por exemplo, quando se diz, né, estabeleça valores de materialidade que se baseiam na materialidade global, né? E abaixo da materialidade global, ele vai estabelecer o valor da materialidade para a execução dos trabalhos, né? Então, ele pode, por exemplo, utilizar como técnica a determinação da materialidade global e abaixo dele, num valor, num percentual que ele aplica, e isso vai variar de acordo com o julgamento dele, de acordo com o risco, de acordo com o histórico da entidade, com diversos aspectos, ele vai estabelecer, por exemplo, que a materialidade para execução dos trabalhos pode ser 75% da materialidade global. Então, ele acha a materialidade global e 75% abaixo, e ele 75% desse valor ele vai trabalhar como materialidade específica para execução dos trabalhos. Então, como eu falei, isso envolve uma série de questões de julgamento profissional, né? Como que ele entende os resultados da entidade de avaliação de risco, né? Como que as auditorias anteriores, né, dele ou de outros auditores, o que ela detectou de distorção relevante, né? Quais são as expectativas que ele tem pela frente, né? Então, com base nessas premissas, né, qual o exemplo que a gente poderia ter? Então, essa tabela aí, ela apresenta ali, ó, na parte verde, observe, eu tenho na primeira coluna da esquerda para a direita a determinação da materialidade com base no resultado da entidade. Eu tenho a materialidade calculada com base nos ativos e eu tenho a materialidade calculada com base no PL. Esses três itens que estão em verde, eles são os itens que tratam da materialidade geral, né? A materialidade global. Ou seja, acima desses itens aí, desses valores, as demonstrações contábeis teriam, então, uma distorção relevante, né? Então, de onde que se tirou esses valores, esses percentuais aí? Observe que ativo apresenta 1 a 3%, resultado eu posso ter 3 a 7% e PL 3 a 5%. Isso vai depender do histórico da empresa. Por exemplo, se ela tiver resultados muito variáveis, você olha ali os últimos 3, 4 anos, ela apresenta no ano prejuízo, no outro ano lucro, ou mesmo que apresente lucro, a diferença entre um e outro é muito grande. Então, dada essa variação, não é um parâmetro muito confiável, porque no ano vai dar uma materialidade muito grande ou muito pequena, a depender do resultado. Os ativos, né? Os ativos também, ela vai depender do volume que ela tenha, vai depender se esses valores variam muito, e a mesma coisa para o PL. Por que nós temos esses percentuais aí? Esses percentuais também não são absolutos. Esses percentuais são trazidos pela literatura, né? Ou seja, os livros de auditoria, os institutos de auditoria, os autores que estudam isso daí chegaram a esses números e entendem que são números razoáveis para que eu tenha como parâmetro para a materialidade global, né? Então, assim, eu posso estabelecer valores na materialidade global próximo desses limites aí, que são razoáveis, isso está na literatura. É absoluto? Não. O auditor pode adotar números diferentes? Pode. Você, estudante de contábeis, estudante de auditoria, concurseiro, você pode achar valores diferentes? Pode. Vai depender do autor, tá bom? Então, você terá outras maneiras de encontrar a materialidade, e ela pode ter valores percentuais diferentes destes que estão aí.
E, por fim, na parte amarela, observe que ali estão a materialidade específica. Essa materialidade específica, ela está aí apresentada com base na materialidade global. Nesse exemplo aí eu usei o que? 75%. Entendeu? Ah, mas o auditor ele entende ali que ele, né, os controles são bons e tal. Eu posso mexer nesse percentual? Pode. Se ele fizer isso, é interessante. Interessante não, é essencial que ele faça isso de forma fundamentada nos seus papéis de trabalho. Então, lá no planejamento, ele coloca por que ele está usando a materialidade específica num valor mais alto, num valor mais próximo da materialidade global. Inclusive, nós vamos também depois analisar quais são os efeitos disso. O que acontece se eu adotar uma materialidade global mais alta? Naturalmente, como eu estabeleço uma materialidade global mais alta, a materialidade específica também será mais alta, porque a segunda existe em função da primeira. Né? Então, para você que está terminando, está assistindo essa aula aí, não deixe de ler, não deixe de olhar o exemplo que está lá no Guia de Utilização das Normas de Auditoria, porém, volume 2. Tá? Tá lá na página 72 desse livro aí. Então, dá uma olhadinha lá, porque é interessante que você complemente o conteúdo com mais explicações que possam existir lá nesse guia. Muito embora esse material que eu esteja montando, que eu estou montando aqui, apresentando para vocês, está totalmente baseado nesse guia, tá bom? É um conteúdo também importante que você deixe bem claro na sua mente, entender o que é materialidade global específica, né? A materialidade para a execução dos trabalhos, materialidade específica, como que eu posso estabelecer, lembrando que eu acabei de apresentar aí, né, os cálculos. Em seguida, eu vou mandar um arquivo Excel para você, onde você já tem essas fórmulas, né? Então você pode ali colocar números diferentes, percentuais diferentes, fazer simulações para ajudar o seu entendimento. Essa etapa que a gente está iniciando agora, a materialidade, ela é muito importante que você entenda, claro. Ela já começa a exigir as outras questões, né, os entendimentos quanto a risco, quanto a teste substantivo, que a gente vai ver adiante, e ela vai também servir de base para a amostragem. Então, a partir de agora, a gente começa a ver alguns cálculos, tá bom? E esses cálculos, né, quando a gente chegar lá na parte de amostragem, já vai ser requerido que você entenda o que é a materialidade, porque a amostragem já usa a materialidade para esse fim. Então, o conteúdo ele vai se complementando. Então, nesse momento agora, você tem que entender esses parâmetros, como que você chega a cada um deles e também como que você utiliza esses parâmetros, essas técnicas de maneira correta. Né? Então, não é motivo para que você se espante, né, o estudante de contábeis aí, mas a gente vai ter que trabalhar com alguns cálculos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aí adquirido, né, assimilado melhor esse conhecimento. Não deixe de olhar o material de apoio, não deixe de olhar o livro, e em seguida a gente vai para outra aula que trata de amostragem, tá bom? Um abraço a todos, obrigado por terem acompanhado até aqui e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.